Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração. Estamos muito felizes em receber você. Fique agora com o nosso vídeo de avisos. Nós, como igreja, amamos receber novas pessoas. Então, se é a sua primeira vez aqui, não se esqueça, ao final da nossa celebração, passe ali na sala VIP, porque nós queremos te conhecer melhor. Claro, também queremos te entregar um presente. E se você já tem nos visitado e quer conhecer um pouco mais sobre a nossa missão e visão como igreja, procure um dos nossos voluntários e se inscreva para o Start. O Start são 4 encontros que acontecem aos domingos com um delicioso café da manhã. Para se inscrever, procure um dos nossos voluntários e venha tomar um café com a gente. Se você tem 10, 11 ou 12 anos, nós temos uma novidade especial para você. Mas só vamos contar dia 10 de agosto, então salve essa data. Se você tem entre 13 e 24 anos, todos os sábados nós temos um encontro especial que você vai amar. É o encontro do Salt. Lá nós temos muita conversa, temos estudo da Bíblia, comida, então você não pode ficar de fora. Se você perdeu o culto passado ou até mesmo deseja reassistir uma das pregações, todas elas estão sendo postadas no nosso canal do YouTube. Então não se esqueça, vai lá, se inscreva, comente e compartilhe. Siga as nossas redes sociais, inclusive os Instagrams, @BetelCascavel e @BetelCascavel.kids. Lá você vai encontrar tudo o que acontece na nossa igreja, inclusive nossas programações, também vai ter fotos e vídeos, então você não pode ficar de fora. Não fique de fora da nossa campanha Cuidando da Nossa Casa. Essa é uma campanha especial que tem o intuito de consertar o nosso telhado. Então nós estamos fazendo algumas ações. Uma delas é a venda da macarronada com galeto, que você pode adquirir seu ingresso procurando um dos nossos voluntários. Esse é o nosso momento de contribuição. Nós temos muitos sonhos e projetos. Então, se você deseja participar financeiramente, você pode estar lendo o QR Code está aparecendo aqui na tela ou fixado atrás das poltronas. Faça parte do que Deus está fazendo na nossa igreja. E esses foram os avisos de hoje. Vamos continuar o nosso culto. Neste momento, vamos ficar em pé e louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Amém. Então vamos lá. Então hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens, eu quero mais uma vez falar sobre a nossa campanha, né? E hoje nada melhor que falar sobre a campanha do telhado, né, irmãos? É o dia propício para isso. Deus preparou essa noite para que a gente pudesse falar um pouco mais. Irmãos, os irmãos estão vendo que a nossa dificuldade não é nem tanto sobre o barulho, mas é muito mais sobre as goteiras. Aqui no nosso palco, não sei se os irmãos conseguem enxergar, mas tem pano aqui por toda parte, vários lugares aqui com goteira, na calha, que derrama sobre a parede aí. Então nós queremos convidar os irmãos a participarem, contribuírem financeiramente na conta, que tem até no QR Code ali à minha esquerda. Os irmãos ficam bem à vontade, nós não queremos constranger você visitante, mas nós precisamos trocar e arrumar esse telhado. O valor, nós já fizemos vários orçamentos, está em base aí de 35 a 45 mil. Os irmãos sabem que manutenção de casa já é caro. Imagine de um espaço como esse, desse tamanho, né? Então nós pedimos para os irmãos estarem orando, porque realmente nós fizemos o nosso relatório aqui alguns domingos atrás. Os irmãos sabem que é uma dificuldade muito grande esse valor para nós. Mas como nós cantamos, nosso Deus é grande, amém, irmãos? Quem somos nós diante dele? Ele que é dono do ouro e da prata, ele que pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós cremos e confiamos que, se Deus permitir, nós teremos a oportunidade de estar com o nosso telhado aqui arrumado, sem molhar, com barulho, um pouco menos de barulho, né, claro.
Se Deus permitir, nós vamos ter isso esse ano ou até mesmo o próximo ano. Vamos lá, pode soltar aí a nossa série de mensagens. Acho que está sem áudio aí, né? Pode deixar assim mesmo. Nossa série sobre pilares da vida cristã. Nós temos início aí há uns domingos atrás e falamos já. Deixa eu pegar o controle aqui. Nós falamos já sobre a fé. Falamos bastante sobre o quanto nós precisamos confiar no Senhor e depender de Deus. A vida cristã é sobre a fé em Jesus e nós falamos bastante sobre isso. E aí nós tratamos sobre a oração e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a Bíblia. A Bíblia é um dos pilares da vida cristã. Nós sabemos que é fundamental a palavra de Deus. Hoje nós já até perdemos um pouco do costume de trazer a Bíblia em papel, né, para a igreja. Alguns ainda trazem, mas como nós falamos sobre Bíblia, é a palavra de Deus. Quando Deus fala conosco através dela, Deus se revelou e deixou para nós a palavra de Deus. E nós vamos estar falando sobre esse, um dos pilares da vida cristã. O texto vai dizer: mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Vocês, porém, devem permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor mais uma vez, pedindo para que Ele continue ministrando a palavra dEle. A palavra dEle, como nós vamos estudar e meditar nessa noite, é viva, eficaz, ela que penetra o nosso coração. Deus, nós te pedimos para que o Senhor continue falando em cada coração, nesta noite, neste momento. O nosso desejo, Deus, é ser ministrados pela Tua palavra. Nosso desejo é que ao sairmos daqui possamos ser praticantes, viver aquilo que nós estamos escutando domingo após domingo, lido na palavra de Deus, dia após dia. Nos ajuda a praticar essa palavra, Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, hoje se diz muito sobre que não existe verdade absoluta, né? Alguns falam que talvez essa parede aqui não seja preta, porque é preta para mim e não para você. A verdade não existe mais. Alguns vão colocar nas faculdades aí professores que para você pode ser algo verdadeiro, mas para mim pode ser que não há algo verdadeiro, não é algo verdadeiro. Essa carta que Paulo envia a Timóteo, a segunda carta a Timóteo que estava se preparando, era um pastor ali, início do seu ministério. Paulo então estava fazendo essa transição, um discípulo, onde ele estava ensinando a respeito da vida cristã e da fé cristã e da prática do Evangelho. E neste momento então Paulo ele fala um pouco a respeito desses impostores, esses perversos que irão de mal a pior. Esses mestres da lei que enganam, homens e mulheres que estavam enganando pessoas, que estavam enganando cristãos a viverem de outra forma. Então ele vai dizer que enganarão outros e eles próprios serão enganados. Vocês, porém, essa é a ordem de Paulo, dizendo agora a Timóteo, para todos nós essa noite, nós devemos permanecer fiel àquilo que foi lhe ensinado. E aí ele vai dizer: sabe que é a verdade. Irmãos, a Bíblia, ela é a verdade. Em Jesus nós encontramos a verdade, na palavra de Deus nós encontramos a verdade. Por isso que Paulo ele orienta Timóteo: olha, você sabe, Timóteo, qual é a verdade, pois você conhece. Irmãos, muitas vezes nós duvidamos da palavra de Deus, muitas vezes é porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Paulo ele deixa muito claro que você, Timóteo, você sabe que é verdade, pois você conhece aqueles de quem aprendeu. Então nós precisamos realmente saber que a palavra de Deus é a verdade. E é interessante porque eu até coloquei essa notícia aí. Alguém já viu? Do pastor que adulterou e usou um texto bíblico fora do contexto lá de Oséias, onde ele fala e a mulher do teu próximo adultera, e ele tira o acento, e aí a televisão vai lá e vê que, olha, não é bem isso que o texto está dizendo, né? E a história, né? O pastor interpreta a Bíblia e se envolve
com mulher casada. É claro, irmãos, que isso é um erro de português, mas tem muitos líderes, pastores, cristãos que interpretam errado a palavra de Deus, que pegam texto fora de contexto, e aí é um grande pretexto para falar heresia, e a heresia que eu falo é mentiras contra a palavra de Deus. E aí, Paulo então, ele dá essa orientação a Timóteo de permanecer fiel àquilo que for verdade, porque é a verdade. Jesus, ele vai dizer em Mateus 22, Jesus porém lhes respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, nós estamos sendo enganados. Talvez há cristãos, talvez não, há cristãos espalhados por Cascavel, pelo Paraná, pelo Brasil, pelo mundo afora, que são enganados. Por quê? Porque não conhecem as escrituras. Talvez nós temos visto a maior geração analfabeta de Bíblia. Alguns anos atrás, décadas atrás, as pessoas não tinham estudo, né? E eram pessoas que eram analfabetas, não sabiam ler. Mas hoje, irmãos, nós temos visto cristãos que não conhecem as escrituras, que não conhecem a Bíblia. E aí Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês vão ser enganados porque vocês não conhecem a Bíblia. Irmãos, nós escutamos pregação no carro, na rádio, nós escutamos pregação aí, igrejas atrás de igrejas que estão espalhadas pela nossa cidade, nós escutamos tantas coisas, e muitas vezes nós estamos sendo enganados. Olha lá, Osés vai dizer, né, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então as pessoas estão sendo destruídas, e muitas delas nem percebem isso, mas estão sendo levadas por essas doutrinas, por falta de conhecimento. E olha que coisa, irmãos, alguma pesquisa aí sobre a vida cristã e a Bíblia, né, sobre o cristão e a Bíblia. 16% dos protestantes praticantes leem a Bíblia diariamente nos Estados Unidos. É pouco, não é, irmãos? Somente 16% dos protestantes nos Estados Unidos leem a Bíblia diariamente. Outra pesquisa aí, 20% a lei algumas vezes por semana. Então 16% lê regularmente todos os dias, e 20% lê algumas vezes durante a semana, e talvez, provavelmente é domingo, né? Que eles estão lendo a Bíblia nas comunidades. Outra coisa, aproximadamente 39% usam a Bíblia 3 a 4 vezes no ano. Irmão, sabe, isso daqui é sobre cristão, tá? Não estou dizendo sobre quem não é cristão, não. Muitos, 39% usa a Bíblia 3 a 4 vezes no ano. A sua Bíblia, como que está lá na tua casa? Ou aqui? Talvez esteja já empoeirada, né? Faz tanto tempo que você não abre. Essa é a realidade dos cristãos nos Estados Unidos também. Apenas 20%, agora no Brasil, né? Apenas 20% dos americanos afirmam que a Bíblia é a palavra literal de Deus. Então, desses 100% que é cristão, apenas 20% acreditam que é a palavra de Deus, a Bíblia, literal. Alguns vão colocar ali que ela não é tão literal assim, que há milagres que Deus não fez. Você já ouviu falar sobre isso? Milagres que Deus não fez, e aí talvez colocar essa história. Alguns vão falar sobre Gênesis, que Gênesis não é tão verdadeiro assim, é algo literal. Então nós precisamos tomar cuidado, e há muitos cristãos hoje que acreditam que a Bíblia não é fielmente a palavra de Deus. Agora no Brasil, a situação é ainda mais preocupante. 60% dos evangélicos nunca leram integralmente o Novo Testamento. 60% dos evangélicos no Brasil nunca leram integralmente o Novo Testamento. E olha que o Novo Testamento vamos dizer assim, é o mais fácil de ser lido, né? O Novo Testamento. Então somente 60%, somente não, né? 60% dos evangélicos nunca leram o Novo Testamento integralmente. É uma situação que a gente tem visto nas igrejas. Pessoas que não leem a Bíblia, pessoas que vêm domingo após domingo, mas não se relacionam com Deus durante a semana, que não leem a Bíblia. E aí Jesus, porém, respondeu: as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Agora Jesus, ele está sendo tentado, ele foi batizado, ele é levado ao deserto, e nessa então Satanás leva Jesus e começa a tentar Jesus. E Jesus ele responde todas as tentações com base nas escrituras. E aqui ele está dizendo: olha, uma pessoa não vive só de pão,
mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Irmãos, nós necessitamos muito mais da Bíblia do que do pão de cada dia. Nós precisamos mais da Bíblia do que aquilo que nos alimenta o nosso corpo. A grande verdade é que nós não compreendemos o quão é importante a leitura da Bíblia, esse relacionamento com Deus. E Jesus ele diz então, olha, nem só de pão. Não é que ele está dizendo que nós não podemos nos alimentar de pão, não. Nem só de pão o homem vive, mas ele vive de toda palavra que vem da boca de Deus, da palavra de Deus. Então o cristão ele vive, ele é sustentado pela Bíblia, pela palavra de Deus. A vida cristã ela só existe se nós nos relacionarmos com Deus. Então domingo passado nós falamos sobre oração e hoje nós estaremos falando sobre a Bíblia. Martin Lloyd-Jones ele vai dizer que a maior necessidade do homem não é material, mas espiritual. O homem foi criado para Deus e só se satisfaz com Deus. O pão sustenta o corpo, mas a palavra de Deus sustenta a alma. Então, a maior necessidade do homem, aí eu falo para os pais, a maior necessidade dos seus filhos não é simplesmente uma boa faculdade, ter um bom carro, ter uma boa casa. Não, a maior necessidade do homem é a palavra de Deus. Os irmãos estão ouvindo aí? Estão conseguindo ouvir ou não? Então vamos lá. Por isso, irmãos, que se você não se alimentar durante um tempo, muita chuva, né? Se você não se alimentar durante um tempo, e aí o alimento eu falo o pão, o arroz, o feijão, você vai ficar doente, não é verdade? Fica, por exemplo, quer ver? Pegar aí um sanduíche, né? Um pão lá que você faz, ou você vai no McDonald's. Se você for todo dia no McDonald's, faz bem para você? No Burger King, não faz bem para a saúde. Uma vez ou outra, beleza, mas todos os dias não. Irmãos, muitas vezes nós nos alimentamos apenas de alimentos que têm nos feito mal, de coisas que entram no nosso coração e afetam a nossa vida espiritual. Há cristãos que não leem a Bíblia, e aí essa pesquisa que eu trouxe aqui é uma realidade, infelizmente, de pessoas que dizem ser cristãs, mas não conhecem a palavra de Deus. E aí esse autor e teólogo, Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que, olha, a maior necessidade do homem não é material. Você vive sem carro. Hoje é difícil, né? Mas você vive sem carro. Você vive sem 10 casacos, 5 tênis, você vive sem. Mas irmãos, o cristão não pode viver sem a palavra de Deus. Efésios 4 vai dizer, 14: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, ou outras versões, ventos de doutrinas. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Então Paulo está orientando a igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: olha, quando a criança é imatura, quando nós somos imaturos, e quando nós somos imaturos na vida cristã, nós somos levados de um lado para o outro. Então, a igreja do milagre, você vai lá na terça-feira, e nada contra, não estou dizendo que Deus não faz milagre, Deus faz milagre, mas nós vamos indo na onda, aonde está uma nova doutrina, há uma novidade da fé. Isso aqui é algo novo, e aí vai uma multidão para lá. Então nós somos levados muitas vezes por vento de novos ensinamentos, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Eu coloquei aqui alguns ventos de doutrina para a gente pensar um pouquinho. O primeiro vento de doutrina é a teologia da prosperidade. Irmãos, essa teologia que veio há alguns anos já e ainda existe, alguns colocam que se você tem uma fé, você nunca ficará doente. Ou se você está passando por um problema, você precisa reavaliar a sua fé, a sua vida cristã, sabe? Alguns vão falar, não, Deus fez o crente para ser rico. Amém, irmãos? E aí começam a pregar isso, e o que o povo quer? Quem que não quer ficar rico e ter dinheiro? Então são levados por esses ventos de doutrina. Eles usam textos, versículos isolados,
para prometer riquezas, e prometem bens, prometem casas, carro, uma vida sem sofrimento. E aí eles ignoram então o ensinamento de Jesus sobre carregar a cruz. E é muito interessante, irmãos, porque tem países onde cresceu também a teologia da prosperidade, porém passaram por crises, a crise, por exemplo, de países que têm pouco alimento, crise política, que essa doutrina não se mantém, essa teologia não se mantém. Por quê? Porque diante de um sofrimento, como que eu não vou sofrer? Como que eu vou passar por uma doença se eu tenho fé em Jesus? Então eles acreditam nisso, que olha, se você tem fé, você não vai sofrer. Você precisa ter o melhor de Deus na sua vida. Já ouviu falar disso? O melhor de Deus. E aí a gente pensa que o melhor é o quê? É um carro, o melhor carro do ano. O melhor de Deus é a melhor casa, o melhor de Deus é o melhor trabalho, a família. Então nós temos essa mentalidade muito pela teologia da prosperidade. Outra coisa, o legalismo religioso. Você vai ser salvo se você fizer alguma coisa, sabe? Tem regras, rituais, costumes humanos, muitas coisas que nem estão na Bíblia, mas usam também textos fora de contexto para dizer, olha, você precisa fazer, você precisa guardar, você precisa praticar, você precisa fazer tal coisa para você ser salvo. Eles colocam as tradições da igreja acima da Bíblia, colocam tradições acima da graça de Deus, e aí gera culpa no coração dos crentes, orgulho, medo, muito por conta desse legalismo de fazer. Eu preciso fazer para ser salvo, eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso ser voluntário na igreja para ser salvo. E nós sabemos, irmãos, em Efésios, Paulo vai dizer, né? Pois pela graça vocês são salvos. Então, a graça vocês são salvos, é pela graça. Outra coisa que eu coloquei sobre o universalismo. O universalismo é um meio da teologia que eles acreditam que no final todo mundo vai ser salvo. Então no final de tudo, todo mundo vai ser salvo, independente se você crê em Jesus ou não. Já ouviu falar sobre isso, irmão? Então há uma teologia também que pensa nisso, e aí contraria um ensino claro de Jesus sobre a salvação apenas por meio dele, ele sendo o único caminho, como Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa, sobre o secretismo religioso, uma espiritualidade sem Cristo. Então tudo é válido, toda religião é boa. Essa semana eu escutei isso, toda religião é boa, importante é buscar Deus, importante é você estar acreditando em alguma coisa. E aí tem cristão que acredita em horóscopo, é isso, né, que fala, né? Acredita nessas coisas. O que é o meu dia hoje, né? Você liga a rádio lá, você procura o seu, como é que fala? Signo. Aí acredita nisso. E a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, essas questões aí importantes da fé, né? Eles misturam, a gente muitas vezes vê cristão misturando o paganismo com a fé cristã. Então misturam tudo isso e violentam a exclusividade de Deus. Por isso nós precisamos também tomar cuidado desses ventos de doutrinas. Outro vento de doutrina, irmão, é o evangelho centrado no eu. E aqui é um dos que mais tem crescido no Brasil, talvez pela fragilidade do povo brasileiro, talvez pela tristeza, eu não sei, mas é voltado no eu. É um evangelho sobre mim. Pessoas que buscam pregações na internet para saciar o ego, para alimentar o ego. E eu não estou dizendo que a Bíblia ela não nos conforta diante do sofrimento. Não, ela nos conforta. A Bíblia fala sobre o amor, a Bíblia fala sobre um Deus que está presente, tudo isso. Mas nós precisamos tomar cuidado desse evangelho que é sobre nós. Sabe, Jesus, ele morreu para realizar os seus desejos. Jesus morreu para que você seja abençoado aqui na terra. Irmãos, e aí nós confundimos sobre o que é a bênção de Deus. E nós temos visto isso, sobre alcançar os seus sonhos. Aí você precisa ir atrás, Deus vai te abençoar, você pode alcançar. Irmãos, Deus pode, eu não estou dizendo que Deus não pode. Mas irmãos, o evangelho não é sobre nós, irmãos. O evangelho não é sobre nós. E aí está o problema. Eu já vi pastores colocando que a gente é o ponto fraco de Deus. Sabe, o ser humano é o ponto fraco de Deus. O que Deus pode fazer por você, Deus te ama muito. E aí coloca o homem no centro.
o homem no centro e Deus de lado, né? Reduz o evangelho aí sobre autoajuda. Igrejas que pregam autoajuda, sobre você vencer na segunda-feira, na terça, na quarta, você ser o vencedor. Irmãos, nós somos vencedores, nós já somos, amém, irmãos? Nós já somos vencedores. Por quê? Por meio de Jesus Cristo. Então nós temos a vitória, não é porque nós somos bem-sucedidos na nossa profissão aqui. Nós temos a vitória não é porque a gente não tem doença. Nós temos a vitória não é porque a gente tem o carro do ano. Irmãos, nós temos a vitória por meio daquilo que Jesus fez por nós. Por isso que o evangelho não é sobre nós, é sobre o que Jesus fez. Outra coisa aí que a gente tem que tomar muito cuidado no vento de doutrina é sobre a hipergraça. A hipergraça o que é? É que nós estamos debaixo da graça e não precisamos mais se preocupar em fazer o que é certo. A graça de Deus está sobre nós e eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso me preocupar com a santidade. Eu posso pecar, eu posso fazer o que der na minha telha. Por quê? Porque Deus já me salvou. Se Deus me salvou, aí eu posso fazer o que eu quiser. E na verdade, irmãos, é muito pelo contrário. Se nós somos salvos, se nós compreendemos já sobre a salvação, o nosso desejo é obedecer ao Senhor. Mas a hipergraça, ela usa a graça como desculpa para viver no pecado. Eu posso viver no pecado, eu posso lá fazer o que eu quiser, eu posso fazer tal coisa. Por quê? Porque a graça de Deus já foi derramada sobre mim. Paulo vai dizer, se nós permanecemos no pecado, para que seja a graça mais abundante, de modo nenhum. Então, eu permaneço no pecado para que a graça de Deus seja maior sobre a minha vida. E Paulo vai dizer, não, de modo algum. Então, irmãos, essa hipergraça que nós temos visto, pastores que abrem a porta no sentido do céu, dizendo, olha, você pode entrar sendo qualquer pessoa, vivendo de qualquer jeito. Isso nós precisamos tomar cuidado também, porque se o nosso Deus é santo, se Jesus não pecou, nós precisamos ser parecidos com Jesus, obedecer ao Senhor, viver uma vida de santidade. Outra coisa, aí precisamos tomar cuidado, obsessão por revelação, visões, experiências sobrenaturais. Cristãos que são levados por esses ventos de doutrinas, irmãos, Deus pode, através de um sonho, eu acredito nisso, que Deus pode falar, Deus usa diversas formas, mas a principal forma que Deus fala é a palavra de Deus. E nada, irmãos, se um pastor trouxer uma revelação aqui que vai contra a palavra de Deus, é mentira. A palavra de Deus, ela sobressai, ela é a maior revelação. Se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos ter visões a respeito de Deus, o que nós precisamos fazer? Ler a Bíblia. Leia a Bíblia. E aí, alguns colocam então experiências acima da palavra de Deus. Porque eu tive essa experiência, e aí busco atrás de experiência. E nós, infelizmente, o ser humano, ele está em busca de experiências, de coisas assim, sobrenaturais. E aí nós caímos nesse pecado de ficar correndo nesses ventos de doutrinas. A grande questão é, então, o que é a Bíblia? Por que Deus deixou a Bíblia para nós e por que nós temos a Bíblia? Para a gente continuar, eu quero falar sobre o que não é a Bíblia. Primeira coisa, a Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia não foi escrita apenas para te fazer bem. Ela tem versículos que nos confortam, eles têm, como eu disse, ela tem versículo que nos ajuda, mas a Bíblia ela não foi escrita apenas para nos fazer sentir melhor. A Bíblia ela confronta, não é verdade, irmãos? Pega você e começa a ler a Bíblia na sua casa, vai ter textos que vai te confrontar, vai ter textos que vai te corrigir, que vai transformar a sua vida. Então, a Bíblia ela foi escrita para revelar a Deus, para mostrar quem é Deus, os feitos de Deus, de Jesus, onde nós conhecemos a Jesus. Hebreus 14, 4:12 vai dizer que, pois a palavra de Deus é viva, é poderosa e corta mais que qualquer espada de 2 gumes. Imagina uma espada, se ela cortar, por exemplo, o seu dedo, dói ou não dói, irmãos? Dói. A espada dói, uma faca dói. O que isso quer dizer? É que quando nós lemos a Bíblia é viva, ela é poderosa e ela corta. Ela mexe nas nossas feridas, nos nossos pecados. Por isso que é muito mais fácil a gente ser levado por ventos de doutrinas,
só indo atrás dessas coisas. Por quê? Porque se nós lemos a Bíblia nos confronta. Paul Washer vai dizer que a Bíblia não foi escrita para melhorar a sua autoestima, mas para revelar a santidade de Deus e as necessidades da graça. E a necessidade da graça. Então a Bíblia não foi escrita para isso, irmãos. Sabe aquela caixinha de versículos, de promessas, que aí as pessoas pegam, qual que é a promessa de hoje? Irmãos, a Bíblia tem infinitas promessas para nós. Você crê nisso? A Bíblia tem infinitas promessas para mim e para você. Mas, irmãos, a Bíblia foi escrita para tratar o nosso eu, para que a gente seja mais parecido com Jesus. Então, quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você, é Deus ministrando, é o próprio Deus falando contigo, irmão. Sabe, agora eu estou falando com vocês através da Bíblia, mas quando você lê a Bíblia, é o próprio Deus falando com você. Outra coisa, a Bíblia não é um manual de regras frias, do que pode e não pode fazer. Aí, pessoas que ficam atrás, eu posso fazer tatuagem, o que a Bíblia fala? Eu posso beber, o que a Bíblia fala? Eu posso nisso, eu posso aquilo. Não, a Bíblia ela tem regras, estou dizendo que não tem. Mas, irmãos, a Bíblia não é um manual de regras frias. Embora ela contém mandamentos, contém sim regras. Mas a Bíblia o propósito da Bíblia é revelar um relacionamento com Deus, a gente ouvir a Deus, a gente ter um relacionamento com Ele. Não apenas impor obrigações, mas ser tratado no nosso coração. Por isso, irmãos, eu gosto do texto de João 5, versículo 39, onde Jesus vai dizer que as escrituras apontam para Ele, mas os fariseus usavam sem conhecer o coração de Deus. Então os fariseus, eles sabiam todas as regras, o que podia e o que não podia fazer, mas eles não conheciam o Senhor, eles não conheciam a Jesus. Eles duvidavam que Jesus era o Filho de Deus, e eles conheciam a Bíblia. É o perigo muitas vezes a gente usar a Bíblia para corrigir os outros. Irmão, como tem cristão que faz isso? Usa a Bíblia e fica para lá corrigindo o outro. Tá vendo lá que não pode fazer isso, você está fazendo. Irmãos, a Bíblia ela nos corrige. Ela corrige sim a igreja. Nós devemos sim tomar esse cuidado da correção. Mas, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, ela confronta a gente também. Não é somente o pecado do outro. Pare de usar a Bíblia para confrontar o pecado do outro, e use a Bíblia para confrontar os seus pecados, aquilo que você está fazendo de errado, distante de Deus. Outra coisa, a Bíblia não é um livro científico acadêmico. Eu fiz 4 anos de teologia, estudei 3 matérias de grego, 3 matérias de hebraico. Mas sabe qual era o propósito de estudar a teologia? Servir a Deus com mais excelência e servir a igreja. Não era simplesmente para eu ser um teólogo e agora eu vou ter a verdade e aquilo que eu falar está certo. Ou para eu estudar se realmente Deus existe. Tem pessoas que, eu quero buscar se realmente a Bíblia, se Deus é verdade ou não. E aí estudam a Bíblia. É claro que através da Bíblia nós podemos crer e ver que Deus existe, que existe uma verdade absoluta, mas ela não foi escrita para ensinar física ou biologia, mas verdades espirituais e eternas. É muito interessante porque se você for ler de Gênesis a Apocalipse, tem muitas coisas, e a maioria das coisas nós vamos ler e ver lições que aplicam ainda hoje. Se você for ler, por exemplo, a lei de trânsito da década de 80, vai aplicar hoje? Ela não se aplica hoje. Algumas coisas sim, mas toda ela não se aplica hoje. Agora a Bíblia é escrita há tantos anos atrás, ela ainda é viva hoje. Você já percebeu isso? Que tem textos que a gente lê que parece que são coisas que estão acontecendo agora. Sobre guerras, sobre brigas, sobre dinheiro, sabe? Sobre tantas coisas que a gente lê e pensa, parece que foi escrita ontem. Por isso que Billy Graham vai dizer que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. O jornal de amanhã nem saiu ainda, mas a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Por exemplo, em Gênesis, o foco é em quem criou as coisas. O foco de Gênesis é experimentar e ver o que Deus fez com a palavra, com as suas mãos, o ser humano. Outra coisa, a Bíblia, ela não é uma coletânea de mitos ou fábulas. Muitos tratam a Bíblia como fosse simbólica, né?
E aí usam milagres, coisas que falam, não é literal assim. Mas ela é uma história real. A Bíblia é uma história real, é baseada em fatos reais. Quando você assiste um filme, a gente tende a mais acreditar em filme, que é em fato real, que está escrito lá que é em fato real, do que na própria palavra de Deus, que foi em história real que aconteceu. Então a Bíblia não é um mito, ela não é fábula. Sabe, 2 Pedro 1,16 vai dizer que nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. A gente não segue isso. Irmãos, tem muitas religiões que inventaram histórias para acreditarem. Pessoas que inventaram, que tiveram sonhos e criaram coisas, e religiões que pessoas que tiveram um sonho e falaram, não, a verdade é isso. Essa é a verdadeira religião. Mas a Bíblia não está mostrando para nós, ela não é fábula, ela é literal, ela é uma história real. Quando você lê a Bíblia, aquilo aconteceu realmente, ela é baseada em fatos, em testemunhos verídicos. Outra coisa, a Bíblia não é apenas mais um livro sagrado dentre muitos. Não, irmãos, a Bíblia não é o mesmo nível que o Alcorão. Sabe, a Bíblia não está no mesmo livro que outros livros de filosofia. Ela é a única revelação direta, viva, eficaz. Ela é a palavra de Deus, é eficaz, é o Deus verdadeiro que se faz presente através da palavra de Deus. Outra coisa, a Bíblia, ela não é um amuleto, objeto mágico de você deixar lá em Salmos 23. E aí nada de mal vai acontecer dentro da sua casa. Ou Salmos, tem outros que deixam no Salmos 91, né? E aí coloca lá, deixa aberto dentro do comércio. A gente vai no comércio e está a Bíblia aberta lá, e aí as pessoas acham, não, aqui agora é um lugar sagrado, nada de mal vai acontecer porque a Bíblia está aberta. Não, irmãos, a Bíblia não é esse amuleto, objeto de mágica. Deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91 não vai afastar mal nenhum. A Bíblia aberta, sem a ação do Espírito Santo, irmãos, sem leitura, sem a ação do Espírito Santo, ela é um livro. Ela precisa ser lida, ela precisa ser obedecida. Não se trata sobre uma superstição. Por isso que Tiago vai dizer, né? Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Sabe, a Bíblia aberta lá, ela está lá. Por isso nós devemos ouvir, ler e principalmente obedecer a palavra de Deus. Outra coisa, a Bíblia não é ultrapassada. Embora antiga, ela é, como eu disse sobre a frase do Billy Graham, ela é eternamente atual. Os princípios de Deus que eram válidos ontem, são válidos hoje, serão válidos amanhã. Independente da época, independente da cultura, independente do momento, a Bíblia, ela é atual. E aí então, vamos lá, pensando no que é a Bíblia, eu quero usar o texto onde Paulo envia a carta a Timóteo, como nós começamos a ler, para nós estudarmos sobre o que é a Bíblia. Primeira coisa, a Bíblia, ela é a fonte de sabedoria para a salvação. Se nós queremos alcançar, se nós queremos entender sobre a salvação, se nós queremos, como Paulo vai dizer para Timóteo, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação. Então, Timóteo, desde pequeno você foi ensinado sobre a Bíblia. E a Bíblia, ela nos dá então sabedoria para receber a salvação. Não é que você precisa ler a Bíblia para ser salvo. Não, quem é salvo precisa ler a Bíblia, porque a salvação vem por meio da fé. Mas se nós queremos conhecer mais a Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Paulo, então, ele lembra Timóteo que desde pequeno ele foi exposto às Escrituras, que elas foram instrumentos de Deus para levar Timóteo à salvação, para levar Timóteo a ter encontro com Cristo. Se nós queremos então conhecer a Cristo, se nós queremos realmente entender o que Cristo fez, o que Cristo pensa, o que a Bíblia diz, nós precisamos ler. A Bíblia então não é só um livro religioso onde a igreja de Betel acredita, os evangélicos acreditam, os cristãos acreditam. Não, a Bíblia é o meio por qual Deus revela o plano da salvação. É por meio das Escrituras que nós vamos ver até no Antigo Testamento apontando para Jesus, onde nós vamos ver tantas histórias no Antigo Testamento onde há uma promessa que viria o Messias. Por isso, irmãos, se nós queremos entender e compreender a respeito de Jesus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Olha o que o texto vai dizer de João 20, mas esses sinais já
finalizando o Evangelho de João, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Então, tudo que foi registrado na palavra de Deus foi registrado para que eu e você nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo nele tenham a vida eterna. Charles Spurgeon vai dizer, né, que a Bíblia é um mapa que nos conduz ao tesouro da salvação, e esse tesouro é Cristo. Você tem se aproximado da Bíblia como meio de conhecer mais a Jesus? De se relacionar com Ele, de se relacionar com Deus? Quer ver? Por exemplo, tem o Mateus aqui, né? O Mateus está aqui na igreja faz quase uns 6 meses, por aí. Ele está aqui na igreja. Se eu quero conhecer mais a Ele, o que eu preciso fazer? Eu preciso me relacionar cada vez mais com Ele. Eu preciso estar junto com Ele, andar com Ele. Eu preciso fazer uma amizade com Ele. E é muito legal, porque nós já estamos criando esse vínculo, temos encontros. E aí, o que acontece? Nós começamos a ter mais amizade. Eu sei o que ele faz, eu sei o que a esposa dele faz. Irmãos, a esposa dele tem 1,5 metro. E ela entra dentro do mato para procurar onça. Sabia disso? No Parque Iguaçu. Eu não acredito nisso, só acredito vendo. Mas esses dias até ela mandou uma foto lá no nosso grupo, né? Então, por que eu tenho esse conhecimento? Porque eu comecei a me relacionar com eles. Se nós queremos então conhecer a Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele, orar, ler a Bíblia. É através da palavra de Deus que nós vamos conhecer a Ele. Você tem se aproximado da Bíblia, irmão? Você tem buscado ao Senhor, lido a Bíblia, ou somente se alimentado daquilo que você escuta aqui na Betel domingo, ou daquilo que você tem escutado nas pregações durante a semana? Não busque ler a Bíblia, irmão. É importante vir na Betel escutar uma pregação, ou qualquer outra igreja, é importante. E claro, abre parênteses aqui, em qualquer igreja, seja na Betel, seja em qualquer outro lugar, você precisa verificar na Bíblia. Qualquer coisa que eu falar, qualquer coisa que outra pessoa falar. Agora, eu e você, nós precisamos ler a palavra de Deus, porque é ela que conduz ao tesouro da salvação. E esse tesouro, como Charles Spurgeon diz, é o próprio Cristo. Então, a primeira coisa, a Bíblia, ela é a fonte de sabedoria da salvação. Se nós queremos conhecer esse caminho da salvação, Jesus é o caminho, nós precisamos então compreender e ler a palavra de Deus. Outra coisa, a Bíblia, Paulo vai dizer então a Timóteo que a Bíblia, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Então não é parte da Bíblia, como alguns creem, né? Que parte da Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, e outra parte não, foi inventada ou foi acrescentada ou contém erros. Não, a Bíblia, Paulo está deixando muito certo isso, que toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E aí tem uma palavra que, essa inspirada, que é teopneustos, até coloquei aí, né? Que é soprado por Deus. Essa palavra então significa, quando fala sobre inspirada, é porque Deus soprou ali a palavra. Deus usou, Deus falou o coração dos homens que escreveram, das mulheres que escreveram. Então cada palavra da escritura, da Bíblia, vem do próprio Deus. Houve sim atualizações de versões. Hoje tem tantas versões. Hoje tem NVT, NVA, NVI, João Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida atualizado, tantas versões, mas a Bíblia continua sendo a mesma. Por quê? Porque foi Deus quem soprou no coração dos homens e das mulheres. Foi Deus que foi falando no coração deles. Então não é uma ideia de coleção, não é uma coleção de ideias humanas, do que eu estava pensando e fui lá e escrevi. Não, é a própria voz de Deus. Você precisa crer nisso, nós precisamos confiar nisso, que é a própria palavra de Deus, a voz do próprio Deus. Por isso, irmão, valorize a Bíblia, porque é como se o próprio Deus estivesse falando com você. Valorize esse tempo com Deus, porque é Deus querendo falar contigo. A oração e a Bíblia, elas precisam andar juntas, porque a oração é eu falando com Deus, e a Bíblia é Deus falando comigo. O cristão que não vive lendo, que não busca conhecer a Deus, não é cristão, porque a própria Bíblia é próprio Deus falando conosco. Tem uma frase que eu gosto muito de John Piper, ele vai dizer: se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Se quer ouvi-lo audivelmente, ou em voz alta, né? Leia em voz alta. Então, se você quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Agora, se você quer ouvi-lo audivelmente, leia em voz alta. Eu quero ouvir em Deus aqui, Deus vem e fala, eu quero ouvir tua voz. O que você precisa fazer, irmão?
abrir a Bíblia e ler em voz alta. Deus pode falar de outras formas, mas irmãos, Deus deixou a Bíblia para a gente ler, mas a gente quer buscar de outras formas a Deus, sendo que a própria palavra de Deus está nas nossas mãos. Hoje é tão fácil de ter Bíblia. Tem lugares, irmãos, que é tão difícil de ter Bíblia, mas nós temos acesso tão fácil à palavra de Deus, seja comprando uma Bíblia na internet ou em qualquer outro lugar, mas também através de aplicativos e outras coisas. Então a Bíblia, ela é fielmente inspirada por Deus, a própria palavra de Deus. Outra coisa, o que é a Bíblia? A Bíblia é útil para transformar a vida. Paulo então ele continua dizendo a Timóteo: olha, toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Então a Bíblia é útil para nos ensinar o que é verdade. Se nós queremos saber o que é verdade daquilo que o Felipe pregou, o que é verdade que o Felipe está falando? Leia a Bíblia. Você ouviu uma coisa lá na internet, lá no YouTube? Leia a Bíblia. Não creia fielmente naquilo que um pastor ou que o líder, se não tiver na palavra de Deus, é claro, pautado na palavra de Deus, busque na palavra de Deus, na fonte. E ele continua dizendo: e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, a Bíblia, ela nos ensina, ela mostra o que é verdade. Outra coisa, a Bíblia, ela nos repreende, ela denuncia nossos erros. Então você lê a Bíblia, ela começa a te repreender, o próprio Deus te repreendendo. A Bíblia nos corrige, ela aponta o caminho certo. E por último, então Paulo diz que a Bíblia, ela é uma instrução na justiça, ela treina para a vida correta. Então a Bíblia é prática. A Bíblia é prática, ela molda o nosso caráter, ela corrige o comportamento que nós estamos fazendo errado, vivendo de forma errada, ela treina a vida cristã. Se você quer saber, por exemplo, lá, quando você compra um brinquedo para o seu filho, ou um quebra-cabeça, você comprou um quebra-cabeça, alguém gosta de montar quebra-cabeça aí? A Poli tinha muito, graças a Deus, Deus tem libertado isso dela. Mas irmãos, ela comprava de 5.000 peças, de não sei quantas mil peças, e sabe, a gente tinha que arrumar lugar para montar esses quebra-cabeça. Às vezes não tinha onde almoçar, porque o quebra-cabeça estava na nossa mesa. Mas, por exemplo, se você não sabe o desenho, é muito difícil você montar o quebra-cabeça. Se você compra um brinquedo e você não sabe montar o brinquedo, você pega lá o quê? O manual. A Bíblia é esse manual que nos corrige, que treina aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer. Então não é a igreja que precisa impor o que deve fazer, o que não deve fazer, não. A Bíblia, ela impõe, ela nos mostra, ela nos leva a ver o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Por isso, irmãos, por exemplo, um espelho, ele mostra o seu rosto sujo, ele mostra o meu rosto sujo. A Bíblia também, ela mostra o que está sujo no nosso coração. A Bíblia, ela mostra aquilo que precisa ser limpo nas nossas vidas. E sabe como você vai saber disso? Lendo a Bíblia, buscando na palavra de Deus. Se você quer se tornar um cristão melhor, mais parecido com Jesus, leia a Bíblia. E então, por último, a Bíblia, ela é suficiente para capacitar o cristão. Paulo, ele vai dizer: olha, Timóteo, Deus usa as escrituras para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Preparar e capacitar. Irmãos, nós somos preparados, Deus nos capacita através da palavra de Deus. Ele prepara e capacita. A ideia de equipamento completo, como um soldado pronto na batalha, um soldado que vai para a guerra. Aquele soldado, ele coloca a sua roupa para ir para a batalha. A Bíblia é isso, onde ela nos capacita, ela coloca em nós, nos prepara e nos capacita para sermos esses soldados, para irmos no nosso dia a dia, para sermos bons pais, para sermos boas mães, para a gente ser bom marido, boa esposa. Quer ter um casamento melhor? Sabe o que você precisa fazer? Leia a Bíblia. Se relacione mais com o Senhor. Você quer ser um pai melhor? Sabe o que você deve fazer? Leia a Bíblia. E leia a Bíblia com seus filhos. Leia a Bíblia na sua casa, irmão. Não deixa ela parada lá. Leia a Bíblia que você vai ver que ela é eficaz. Nós não precisamos de revelações extras. Nós não precisamos de modismo ou tendência do Evangelho, não. A Bíblia, ela é suficiente. Você crê nisso, irmão? A Bíblia, ela é completa. Ela não precisa de mais um pouco. Ela não precisa de mais algumas coisas, não.
E na verdade a própria palavra de Deus vai dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez, ia dar livros no mundo inteiro. Mas irmãos, nós temos ela porque ela é completa. Ela revela Deus, ela é a palavra de Deus, ela nos capacita, ela nos treina. Por isso o salmista vai dizer, Salmo 119, no verso 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela clareia, ela nos leva, ela nos mostra onde nós devemos andar, ela nos prepara. Por isso a Bíblia nos orienta nas tomadas de decisões. Se quer melhorar a tomada de decisões na sua vida, leia a Bíblia. Talvez você está falando, Felipe, mas precisa de algo mais. Não é somente ler a Bíblia. A Bíblia não fala sobre se eu devo sair do meu trabalho ou não. A Bíblia fala disso, irmãos? Ela não fala. Ela não fala lá sobre, vai lá e sai do seu serviço, ou vai lá e muda de cidade, ou vai lá e troca de carro. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia deixa muito claro para nós que tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. Então, se você está fazendo para a glória de Deus o seu trabalho, você precisa orar e tomar a decisão consciente de você, olhando os pontos positivos e negativos, mas pensar, Deus, tudo que eu faço é para o Senhor. Quando eu fui, por exemplo, vim para Betel, vim para a igreja aqui, para a gente recomeçar a igreja, eu orei, eu coloquei diante de Deus, Deus falou comigo, Deus ministrou no meu coração que era para vir aqui, mas sabe o que eu pensei? Quando eu comecei a ler a Bíblia, Deus foi falando comigo sobre pessoas. Que eu sou um instrumento, que eu preciso ser um instrumento usado por Deus. Então, a Bíblia não falou sobre muda para Betel. Mas conforme eu fui lendo, Deus foi falando comigo, dizendo que havia aqui sim um campo muito grande. A colheita é grande, mas pouco eram os trabalhadores. Os irmãos estão entendendo? Eu devo ir para a cidade tal, irmão? Ore, coloque diante de Deus. Deus pode falar se você deve ir, sim ou não, mas leia a Bíblia, porque através da Bíblia nós vamos ver que tudo que nós fizemos, precisamos fazer para a glória de Deus. Deus nos dá sabedoria, a Bíblia ela é fonte de sabedoria. Deus nos orienta. Se você quer ser um cristão mais sábio, ela nos prepara para isso. Prepara pais para ser pais melhores, esposas, maridos, para ter um casamento melhor. É a palavra de Deus que faz isso. Não é um livro lá, 5 regras para ter um casamento feliz. Não, é a Bíblia. Talvez esse livro vai conter coisas da Bíblia, beleza, mas é a palavra de Deus que ela transforma as nossas vidas. Tem coisas, irmãos, que eu começo a reclamar da minha esposa e ver que ela está fazendo errado, ou começo a me irritar. E aí eu começo muitas vezes a ler a Bíblia e me relacionar com Deus, e parece que aquilo some. Mas sabe o que acontece? É Deus poupando e Deus tratando do meu coração muitas vezes. Tem tantas coisas, irmãos, que Deus está pronto para nos falar, mas nós estamos com os nossos ouvidos fechados, ou não estamos lendo a Bíblia. O pastor Kevin DeYoung, ele vai dizer, se você estiver apenas a Bíblia, terá tudo o que precisa para conhecer a Deus, seguir Jesus e viver para a glória dele. Se você tiver apenas a Bíblia, você pode se preparar para tudo. Para tudo, porque a Bíblia ela é completa, ela revela a Deus, ela fala no nosso coração, ela é inspirada. Como nós falamos, a Bíblia é suficiente, ela é prática e ela é poderosa. Sem ela, irmãos, nós ficamos desorientados. Mas com a Bíblia, irmão, nós somos formados à imagem de Cristo. Não serão apenas ouvintes, mas praticantes. Deus vai mudando a nossa vida, o nosso coração. Se nós queremos então uma fé firme, se nós queremos uma igreja saudável, se nós queremos uma família saudável, nós precisamos voltar à palavra de Deus. Igrejas que não estão saudáveis, sabe por quê? Porque não pregam a Bíblia. Ou talvez pregam, mas fora de contexto. Pessoas que estão destruídas, cristãos que estão destruídos. Por quê? Porque não leem e não se relacionam com Deus. Não oram, não se relacionam, não leem a Bíblia. E a pergunta que eu faço para você é: a Bíblia é importante para você? A Bíblia é importante para você, irmão? Muitas pessoas sabem que a Bíblia é importante, mas não sabem como ler de forma correta, né? E constante. E eu até coloquei algumas dicas aqui. Talvez você é novo convertido e está começando essa vida de leitura bíblica agora. Eu quero te dar algumas dicas. Primeiro, comece orando. Ore, coloque diante do Senhor. Paulo vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las. O homem que é natural, sem ser ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nós não vamos conseguir entender a palavra de Deus.
nós precisamos orar. Sabe, antes de ler a Bíblia lá na sua casa, coloque sua vida diante do Senhor. Fale, Deus, fale no meu coração. Deus, que a tua palavra venha transformar a minha vida. Faça oração sincera para que você comece a ler a Bíblia. Outra coisa, tem um plano de leitura. Às vezes você lê sem direção, né? Começa a ler lá 5 capítulos de Gênesis, daqui a pouco você vai para Mateus. Irmãos, isso muitas vezes, não estou falando que isso é errado, tá? Isso não é regra, viu, irmãos? Mas muitas vezes nos leva à desistência, não é verdade? A gente começa a desanimar, você vai ler sem rumo. Por isso tem um plano de leitura para se organizar, para ler com clareza. Você que é novo na fé, comece com livros mais acessíveis, João, Filipenses, Provérbios do Antigo Testamento. Comece com algo mais prático assim, para que você comece a ter o hábito de leitura, né? A gente tem alguma dica prática, eu coloquei aí, né? Use o método OIA, O-I-I-O-A. Primeira observação, o que eu vejo, então o que você está vendo ali na Bíblia. Segundo, interpretar o que isso significa, então veja o antes, o depois, o que está acontecendo, pense daquilo que você está lendo e aplique. O que eu vou fazer com isso? Use esse método aqui. Faça perguntas ao texto. O que esse versículo diz sobre Deus? Por que ele está falando isso? Sabe, isso eu preciso obedecer? O que eu preciso fazer? Comece a fazer perguntas diante daquele momento que você estiver lendo. Leia com caneta, vai anotando, escreva o que Deus está falando, os tópicos. Faça isso, registre num caderno também de oração. Faça isso, vai ser útil para você. Outra coisa, medite e reflita. A palavra precisa descer para o coração. Leia, não fique lendo lá um monte. Às vezes a gente pensa, vou ler toda a Bíblia. Claro que o cristão ele deve ler a Bíblia toda, mas medite, sabe? Pense sobre aquilo que você está lendo. Se possível, releia de novo se você não entender. Busque o significado das palavras, mas sabe, busque entender melhor a palavra de Deus. Salmos 1, 2 e 3. Antes o seu prazer está na lei, e nela medita de dia e de noite. Faça a leitura bíblica um hábito na sua vida, um dever de ler a palavra de Deus. Irmãos, esse é um pilar da vida cristã, é a Bíblia. A fé, a oração e a Bíblia. Escolha um versículo por semana para memorizar. O Kids faz isso, né? Os pais aí das crianças estão fazendo isso, sabe? Incentive seus filhos. A gente aqui na igreja, a gente tem série de mensagens com as crianças. A nossa igreja, graças a Deus, tem um Kids sensacional. Não é só porque eu sou pastor da igreja não, mas irmãos, graças a Deus nós temos visto as crianças crescerem, terem um relacionamento crescente com Jesus. Por quê? Porque o Kids não é só porque tem brinquedo lá, passar o tempo com as crianças. Lá é ensinado a palavra de Deus. A semente está sendo plantada em cada coraçãozinho. Você, pai e mãe, incentive os seus filhos a vir na igreja, no SALT, nos adolescentes. Nós vamos ter aí uma novidade a partir de agosto, os pré-adolescentes na hora do culto aqui. Então incentive seus filhos a isso, a buscar a palavra de Deus, a se relacionar. Outra coisa, até coloquei aí, compartilhe com outros. Aquilo que você leu, compartilhe com outras pessoas, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Os filhos, compartilhe com os amigos na escola. Por quê? Irmãos, porque quando a gente compartilha, a gente começa a entender melhor, a gente aprende mais. Por isso, até para abençoar outras pessoas também. Colossenses 3,16. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Crie um grupo. A gente tem aqui grupos. Eu sei que tem pessoas aqui que criaram grupos sem a minha presença. O pastor não está nesses grupos, e graças a Deus por isso. Mas pessoas que criaram grupos, que estão lendo a Bíblia, que compartilham devocionais. Irmãos, eu nunca exigi isso aqui na igreja, mas pessoas que estão sedentas de compartilhar textos, de tirar dúvidas. E que benção que isso está acontecendo. Use recursos, sabe? A tecnologia não é, o diabo não criou a tecnologia para levar todo mundo a pecar, não. Use para te abençoar também. A gente até eu coloquei aqui alguns aplicativos, sabe? Tem tanto aplicativo aí de Bíblia, de devocionais, que são confiáveis. Até amigos meus que ajudam a escrever devocionais, pastores, teólogos conhecidos no Brasil que ajudam a isso. Então, sabe, leia mais, busque conhecimento. Enquanto você dirige, coloque o áudio da Bíblia lá, não sei se você faz isso.
A minha esposa gosta de colocar, limpando a casa, a leitura da Bíblia lá na Alexa. Faça isso também. Às vezes você está lá fazendo alguma coisa, busque colocar no som, em algum lugar, enquanto você dirige ou enquanto você caminha no fone de ouvido, fazendo academia. Use devocionais, a gente tem comentário bíblico, anotação, tantas coisas para a gente crescer. Ler a Bíblia é a coisa mais importante que um cristão pode fazer. É a coisa mais importante que um cristão pode fazer. Use um devocional, a gente tem tantos devocionais bons aí. A Bíblia, ela transforma quando é lida com atenção. Há uma história na Coreia do Norte, essa história real, que na Coreia do Norte, se você for pego com a Bíblia, você é levado a até tortura, execução, você pode ser preso. Por isso, o que eles fazem? Muitos cristãos recebem versículos da Bíblia por transmissões de rádio clandestinas. Então, recebem alguns textos. É interessante que até a nossa igreja já recebeu um missionário aqui, dessas igrejas perseguidas, e ele compartilhando sobre que eles recebem esses versículos e eles usam o código Morse para receber esses versículos. E aí eles escrevem no papel, um versículo eles pegam e começam a decorar, para nunca mais esquecer daquele versículo. Queimam aquele papel e jogam fora, porque são proibidos. Irmãos, olha o que as pessoas fazem para ter acesso à Bíblia. Tem uma história, um missionário muito conhecido, um missionário chamado Lee. Eu não sei de que país ele é ao certo, mas ele é muito conhecido por levar a palavra de Deus a esses países que são proibidos, né, a Bíblia. E a história conta que um soldado um dia usou a Bíblia, um pedaço da Bíblia, como papel higiênico. E, desculpe, mas ele usou realmente para limpar. E aquele missionário, vendo a Bíblia naquele lixo, sabe o que ele fez, irmãos? Ele pegou e começou a ler a Bíblia, toda suja, mas começou a ler a Bíblia porque ele não tinha acesso para aquelas pessoas. Ele começou a levar esses pedaços da Bíblia para a igreja escondida, para a igreja perseguida. E nós temos acesso à Bíblia. Nós podemos ler em qualquer momento. Você pode ir lá no seu trabalho, na hora do almoço. Não estou falando para você não trabalhar e ficar lendo a Bíblia, não. Mas no intervalo, sabe, lá com a sua família, nós podemos ler a Bíblia. Irmãos, estudar a Bíblia não é sobre religiosidade, mas é sobre relacionamento com Deus. A Bíblia, passando, pode passar aí, por favor, que eu não estou conseguindo passar. Isso, a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. A Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Para refletir e praticar, primeiro, a verdade está na palavra de Deus e não nas opiniões de homens. Você tem priorizado o que Deus fala ou o que os outros falam? Irmãos, a Bíblia, a verdade está na Bíblia, na palavra de Deus. A gente precisa priorizar, a gente prioriza tantas vozes, a gente escuta tanta coisa, e muitas vezes deixamos de escutar naquilo que é verdadeiramente a verdade, a palavra de Deus. Você tem priorizado então o que Deus fala, o que os outros falam? Segunda coisa, pode passar? Pode passar? Segunda coisa, se fosse proibido ler a Bíblia, alguma coisa iria mudar na sua vida? Vamos dizer que tivesse uma lei agora no nosso país, é proibido ler a Bíblia. Você ia sentir falta da Bíblia? E aí? E por último, pode passar? Isso. Por último, uma fé bem fundamentada nos ajudará nos momentos de crise. Você conhecendo, você se relacionando com Deus, você conhecendo mais a respeito de Deus através da Bíblia, você terá uma fé fundamentada na palavra de Deus. Por isso, quando um vento passar, quando uma tempestade chegar, o próprio Jesus vai dizer a respeito disso, Mateus capítulo 7. Se nós tivermos a nossa vida firmada em Cristo, na palavra de Deus, nós vamos nos manter firmes
diante das crises, diante das dúvidas, diante dos problemas, nós vamos nos manter firmes. Vamos orar? Se coloque de pé no seu lugar. Sabe, o desafio que eu faço para você nesse momento de oração é pedir para Deus para que você tenha mais vontade, mais fome da palavra dele, para que você tenha mais desejo ao chegar na sua casa durante a semana de priorizar seu tempo com Deus. Mais importante que priorizar um tempo de exercício físico. A palavra de Deus vai dizer que o exercício físico é de pouco proveito. Mas, irmãos, meditar, estudar a palavra de Deus, isso é o que realmente importa. Sim, nós devemos cuidar do nosso corpo, mas, irmãos, não é mais importante que cuidar do nosso coração. A vida cristã é sobre a oração, é sobre a Bíblia, é sobre relacionamento com Deus, é sobre esses pilares que fundamentam a nossa fé, que fundamentam a nossa vida. Deus, nós oramos neste momento para que a Bíblia realmente venha confrontar o nosso coração e nos moldar, nos fazer mais parecidos com o Senhor. Mas Deus, nos ajuda a não deixar a nossa Bíblia fechada na nossa casa. Deus, nos ajuda a correria do dia a dia, muitas vezes nós esquecemos, mas Deus nos ajuda a priorizar o tempo com o Senhor, a priorizar, Deus, a leitura bíblica, a priorizar, Deus, um tempo contigo, a oração, Deus. Porque é diante das crises que a nossa fé fica firme, quando nós conhecemos a Deus, quando nós nos relacionamos com Deus. É diante da tempestade que nós conseguimos entender e compreender a presença de Deus conosco, porque nós nos relacionamos com Ele. Deus, o nosso desejo é ter a nossa fé fundamentada em Ti, é conhecer cada vez mais o Senhor, é se relacionar cada vez mais contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Essa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte
coração, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, ó, eu sou teu. Inigualável, abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Deus, nós estamos aqui encerrando este momento de louvor, de adoração ao Senhor, para primeiro te agradecer, Deus, o privilégio que nós temos de meditar na tua palavra, o privilégio que nós temos de ter a Bíblia hoje tão fácil, nós podemos carregar no nosso bolso, o privilégio que nós temos, Deus, de louvar ao Senhor. E muitas vezes, Deus, nós deixamos de lado aquilo que baseia a nossa fé, como nós precisamos conhecer ao Senhor, o relacionamento contigo. Deus, mas essa noite nós oramos mais uma vez para que nós possamos priorizar o nosso tempo com o Senhor. Deus, nos ajuda antes de qualquer outra coisa a orar, a ler a Bíblia, a ter um relacionamento crescente com o Senhor. Nós só teremos um relacionamento crescente através da tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, por esse momento. Nos leva em paz e segurança para os nossos lares. Que o seu Santo Espírito esteja sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas. Que onde nós estivermos possamos ser parecidos com o Senhor, ser bênção na vida dos outros.
Deus, e que nessa semana possamos colocar como prioridade o momento a sós com o Senhor, a leitura da Bíblia, ouvindo a Bíblia no carro, em todos os momentos onde nós pudermos, que possamos priorizar isso, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Irmão, só para lembrar você que está, se você estiver nos visitando pela primeira vez, você é nosso convidado VIP, nós queremos te convidar. Aqui na minha direita tem a nossa salinha lá, sala VIP. Nós queremos te dar um abraço, nós queremos te dar uma lembrancinha. A todos os demais, Deus abençoe. Lembrando também do nosso jantar, nós temos aí dia 9 de agosto, nossa macarronada com galetos. Se você não comprou ainda, nos procure para estar comprando. E também leve para vender lá no seu trabalho, na escola, onde você estiver. Deus abençoe, uma ótima semana.